Glória a Deus. Não deixa o fogo apagar, querido, porque o Senhor está aqui e vai continuar conosco. Vamos apresentar a filha dele na mão dele dessa noite. Levante a mão e direcione até ela, para que o Senhor venha abençoar aquilo que o Senhor tem preparado no céu, que Ele possa terminar de derramar nessa noite. Senhor Deus e Pai que está no céu, Pai, nós te apresentamos tua filha neste momento. Meu Deus, é uma tua serva, Senhor da glória, que vai pregar a tua palavra. Pai querido e santo, venha usar, Senhor da glória, e venha abençoar mais e mais os teus filhos, em nome do teu filho amado Jesus. Aleluia. Está gostoso o ambiente, a presença do Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Aleluia. Eu cumprimento a amada, a eleita de Cristo com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Vamos ler aqui em 1 Samuel, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos desse capítulo. 1 Samuel, capítulo 3. E enquanto você localiza aí na sua Bíblia, eu quero externar minha gratidão ao meu Supremo Deus, que me deu mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Também quero agradecer aos meus familiares que estão aqui, alguns dos meus irmãos, a minha madrasta, a minha tia Simone, que me estendeu o convite, ao meu pai, Manuel Mendes, e ao pastor dessa igreja, o pastor Teres. Quero dizer que eu admiro muito seu ministério, que Deus continue lhe abençoando. Também quero agradecer pela vida do cantor Renan, pela vida do meu líder Ricardo e de todos vocês que estão aqui, que são homens de Deus, e pela vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite. Amém? Todos acharam aí? Oh, glória. Vamos ler o versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Aleluia. A igreja pode vos assentar. Glória. Repita essa seguinte frase comigo: Espírito Santo. Esse Espírito Santo foi para mim. Agora vamos falar Espírito Santo para o Espírito Santo, amém? Espírito Santo, fale ao meu coração esta noite através da tua palavra. Aleluia, porque a palavra é dele, eu sou dele, esta igreja é dele e tudo aqui é dele. Então quem vai falar é ele. Quem somos nós perante de um Deus que fez o universo, fez o mar, fez tudo que existe hoje? Então se ele te deu essa oportunidade de você estar aqui nesta noite, rendemos a ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Aleluia. Oh glória. Então aqui neste livro de 1 Samuel vai relatar a história de um jovem que foi fruto de uma oração feita com o coração quebrantado, que foi fruto de uma oração feita com sinceridade, que foi fruto de um verdadeiro milagre. E no livro de 1 Samuel, capítulo 1, vai relatar a história de um homem que se chamava Eucana. Eucana tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina não era estéril, mas Ana era. E então de ano em ano Eucana pegava toda a sua família e subia até Siló para adorar a Deus. E a Bíblia faz questão de dizer que ele pega toda a sua família. Ele não deixa ninguém em casa. E aqui eu aprendo uma coisa importante, que lá em Josué capítulo 24, versículo 15, Josué vai reunir toda aquela nação dos israelitas e vai dizer: olha,
Se vocês quiserem continuar servindo a esses deuses que os pais de vocês serviram, que tem boca, mas não falam, que tem perna, mas não mandam, que tem mãos, mas não faz milagres, vocês podem continuar a servir. Aí Josué vai erguer a sua voz e vai dizer assim: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh glória! Josué estava querendo dizer: olha, vocês podem pecarem, vocês podem se contaminarem, mas eu e a minha casa continuaremos de pé, servindo ao Senhor. E nesta noite eu quero te dizer que não tem como eu e a minha casa estar na casa do Senhor, sendo que eu deixei meu filho em casa assistindo televisão. Ei, isso é errado. Adolescente não sabe o que quer ainda para a sua vida, e os pais necessitam ensinar eles para vir para a igreja. Se eu estou aqui hoje é porque eu fui ensinada desde pequena a ir para a igreja. Eu me lembro que quando eu era criança a gente não tinha querer. Ou a gente ia para a igreja ou a gente apanhava. E o nosso pai não obrigava. Ele chegava do trabalho, tomava banho e ia para a igreja. E nós íamos também, porque nós sabíamos, se nós não fosse, nós pegávamos uma taquinha quando chegasse em casa. Então a gente ia. E assim eu fui ensinada até hoje. E lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, ele vai dizer: olha, ensina ao menino no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Ou aliás, até quando envelhecer não se desviará dele. Ensinar não é falar só uma ou duas vezes. Ensinar é falar repetidamente, todos os dias, todas as horas, todos os segundos, se for possível. Porque você ensinando o seu filho, você ensinando o adolescente, você ensinando a criança, você ensinando o jovem a palavra de Deus, mesmo que ele se desvie do caminho do Senhor, mas ele tem temor no seu coração, ele não se esquece da palavra de Deus. E Eucana, ele nos ensina isso, que devemos ensinar enquanto há tempo, a ir para o caminho bom, para o caminho dos justos. E ele leva toda a sua família para adorar o Senhor. E quando eles chegam ali, Ana não comia, Ana não bebia, porque a outra excessivamente a provocara. E ali ela toma a melhor decisão da vida dela. E qual foi essa decisão? Ela resolveu pedir a Deus um filho. Se você tem um sonho, se você tem algo para ser realizado e se acha incapaz, ei, faça igual o versículo bíblico diz: entra dentro do teu quarto, fecha a porta, e o Deus que vem em secreto ele te ouvirá e te recompensará. Aleluia, o possível ele deixa pra gente, mas o impossível é só com ele. Então se você se acha incapaz, adolescente, se você se acha incapaz de realizar um sonho, comece a dobrar os teus joelhos e comece a clamar a um Deus que tudo pode, que tudo vê e que tudo faz por um filho seu. Oh glória! E ela vai, ela não perde tempo, e ela entra dentro do templo do Senhor, se ajoelha, e as lágrimas começam a cair. E Ana vai entregar a Deus agora a melhor oferta. Qual é a melhor oferta? A adoração com sinceridade, a adoração de coração, aleluia. E ela vai abrir o seu coração ao único Deus. A Bíblia cita exemplos de pessoas que entregaram o seu coração para pessoas erradas. Exemplo disso, Sansão entregou o seu coração para Dalila. E nós devemos entregar o nosso coração somente para Deus. Lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10 vai falar: enganoso e perverso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? O Senhor, ele esquadrinha o coração e prova os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo a sua obra. Então entregue o seu coração a Deus, entregue a sua melhor adoração a Deus, e ele te responderá. Então Ana vai fazer um voto para Deus. E aqui no capítulo 1, no versículo 11, ela vai dizer: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva,
de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E ela vai fazer esse voto, e Deus sabia que ela estava falando com sinceridade. E ali o profeta Eli, que estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, ele vai observar Ana. Ana não falava, somente os seus lábios se moviam, era somente o seu coração que estava transmitindo aquela mensagem para Deus. E ele fica olhando para Ana, e ele pensa outra coisa de Ana. Ele chega para Ana e diz assim: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Então Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aleluia, derrame a sua alma perante o Senhor. Ele te entende, ele te compreende. Oh glória, e ali Ana vai receber a resposta que vai alegrar o seu coração. E o sacerdote ali vai olhar para ele e vai dizer: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E Ana ali vai agarrar aquela palavra e vai pôr no seu coração. Ela toma posse do milagre. Muitas vezes Deus faz promessas para nós, e no meio do caminho nós olhamos para um lado e para o outro e perguntamos: Deus, será que o Senhor não se lembra daquela promessa que o Senhor me fez? Será que o Senhor não vai cumprir? Não, hein? Nesta noite Ele me trouxe aqui para te dizer: se Ele falou, é porque Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Passe os céus, passe a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece. Aleluia, oh glória. E ali ela volta e eles retornam para Siló. E quando eles chegam em Siló, o Senhor se lembra de Ana, e passa algum tempo, Ana concebe à luz a Samuel. E o nome Samuel significa porque ele foi pedido ao Senhor. E quando ele tinha basicamente por idade de 1 ano, ela retorna novamente para entregar o menino para morar no templo do Senhor. E ali o menino vai crescendo, e a Bíblia diz que o menino, quanto mais ia crescendo, mais era agradável para com os homens e para com o Senhor. E ele ia crescendo diante do Senhor. Mas enquanto ele ia crescendo diante do Senhor, tinha 2 sacerdotes, filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finés, que estavam pecando contra o Senhor. Estavam sacrificando dentro da casa do Senhor, mas não estavam obedecendo ao Senhor. A Bíblia diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Devemos obedecer a Deus. Lá em Jeremias capítulo 22, versículo 3, o Senhor vai falar assim: porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou de sacrifícios, mas isso lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vos sereis o meu povo. Andai em todo o meu caminho em que eu vos mandar, para que vos vá bem. E quer ir bem na terra, quer ter seus sonhos realizados, obedeça a palavra do Senhor, porque Ele ama quem obedece a sua voz. E naquele dia que a igreja subir, Ele só vai se lembrar daqueles que guardaram a palavra dentro do seu coração e que obedeceram. Aleluia. E ali, chegado algum tempo em que Samuel estava deitado, Eli também, e a lâmpada da casa do Senhor ainda não tinha se apagado. E uma voz misteriosamente vai chamar Samuel. E Samuel vai correr até Eli e vai falar assim: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E Eli vai dizer: não, meu filho, eu não te chamei, volta e deita-te. Samuel, menino obediente, pegou, voltou e se deitou. A voz misteriosamente chama ele novamente. Ele vai até Eli e diz: sim, Senhor meu, que tu me pedistes? Ele vai dizer: não, filho meu, eu não te chamei, volta e deita-te. Ele voltou e se deitou.
Sabe por que isso aconteceu? Porque no mesmo capítulo vai falar que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Quantos de nós estamos na casa de Deus, mas não conhecemos o Deus da casa? Quantos de nós estamos na Assembleia de Deus, mas não conhecemos o Deus da Assembleia de Deus? Estar na casa do Senhor não significa que você conhece ao Senhor. Quantas vezes falamos das maravilhas de Deus, falamos dos milagres de Deus, mas não conhecemos o Deus que operou essas maravilhas. Nesta noite Ele está te fazendo um convite. Ei, filho, chega-te até a mim e eu vos chegarei a vós. Aleluia. O Senhor quer que nós vá até o encontro dEle, que nós procure Ele, que nós buscamos Ele, e Ele virá ao nosso encontro. Aleluia. Oh, glória. Mas a voz é insistente, vai chamar novamente Samuel. Samuel vai até Eli, e porém algo diferente acontece. Eli percebe que era o Senhor que estava chamando o jovem. E agora o sacerdote Eli vai dizer: Samuel, vai, deita-te. Porém, quando a voz te chamar novamente, fala: sim, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Samuel falou: tá bom, voltou, se deitou. E quando ele está deitado, aquela voz mansa, suave, vai falar: Samuel, Samuel. Eu imagino comigo mesmo que Samuel nesta hora está deitado, mas quando ele ouve a voz chamando Samuel, Samuel, ele rapidamente se ajoelha e fala: sim, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Oh, glória. Coisa que o nosso Deus gosta é de gente que obedece, é de gente esperta e persistente. Aleluia. Oh, glória. E ali o Senhor vai revelar segredos a Samuel. O Senhor vai falar: olha, Samuel, eu vou te revelar uma coisa que vai acontecer com a família do sacerdote Eli, porque ele honra mais os filhos dele do que a mim. Ele não resolveu castigar os filhos dele, porém eu agora vou castigar toda a sua casa. E ao amanhecer do dia, Samuel vai relatar aquela visão ao sacerdote Eli. E o sacerdote Eli vai falar assim: bem, o Senhor é Deus, Ele vai fazer o que bem parecer aos seus olhos. Eu acho que o sacerdote Eli já tinha perdido o temor ao Senhor, porque se ele tivesse temor ao Senhor, ele tinha ouvido a voz do Senhor. Ele tinha retrocedido e ido lá aos seus filhos e reclamado aos seus filhos. Aleluia. Ei, quando você não castiga os seus filhos, Deus, Ele pode castigar. E então, passados-se alguns tempos, os filisteus se levantam contra a nação de Israel. E naquela guerra o Senhor cumpre o que Ele falou. Naquela guerra, Ofni e Finéias são mortos. A arca da aliança é tirada do meio do arraial de Israel. É tomada, os filisteus a levam. E o menino escapa da tribo de Benjamim, e ele vem trazer a notícia até Eli. Quando ele chega até Eli, ele diz: olha, os teus filhos estão mortos e a arca da aliança é tomada. Na hora que o sacerdote ouve essa notícia, ele estava sentado na cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Na hora que ele ouve essa notícia, ele cai para trás, quebra o seu pescoço e morre. A mulher de Finéias, estando grávida, quando ela soube da notícia em que a arca da aliança era tomada e que o seu sogro e o seu marido estavam mortos, ela dá à luz. E quando ela sente dores de parto, o menino nasce. E quando o menino nasce, ela morre. E as mulheres que estão ali dão o nome daquele menino de Icabô, que quer dizer: foi-se a glória de Israel, acabou a esperança de Israel. E nesta noite eu quero te dizer: não deixe a glória sair da tua vida, não deixe o Espírito Santo sair da tua vida. Troque tudo, mas não troque a presença do Senhor, não troque a presença do Altíssimo. Oh, glória, porque é ela que nos levará para o céu, é ela que vai nos revelar coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. Oh, glória.
E ali no meio daquele desastre, a nação de Israel estava caída. Mas no momento em que a nação estava vivendo o seu maior desastre, estava caindo ali no meio daquela nação, tinha um que continuava de pé, aleluia, que continuava fazendo a diferença. Oh, glória! E agora Deus vai usar Samuel para restaurar aquela nação. E passados alguns tempos, há um reavivamento naquela nação. E o Senhor vai novamente restabelecer a aliança com Israel. E a arca da aliança também é trazida de volta ao arraial. Aleluia, quando tem ungido no Senhor na casa, tudo acontece. E é por isso que a obra do Senhor não para, porque o Senhor está no meio. E quando o Senhor está no meio é diferente. Os inimigos perdem e o povo de Deus ganha. Oh, glória! E nesta noite eu vim aqui te dizer: ei, adolescente, ei, jovem, que não seja o mundo que venha nos governar com seus prazeres, com suas concupiscências e com suas paixões, mas que venha ser nós que venhamos transformar o mundo pelo poder da palavra, que venhamos ser luz do mundo e sal da terra. Permita-se ser um porta-voz de Deus nessas últimas horas. E lembramos-nos de Daniel na Babilônia. Não foi Babilônia que governou Daniel, foi Daniel que governou a Babilônia. Lembramos-nos de Josué no Egito. Não foi o Egito que governou José, foi José que governou o Egito. Então influencie na sua casa, influencie na sua rua, influencie na sua escola. E vamos declarar que só o Senhor é Deus, que só Ele salva, cura, batiza e leva para os céus. Oh, glória! E nesta noite eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória!